irmãos? Graças a Deus. O hino diz que o Senhor está conosco. Então a gente precisa ser mais do que feliz. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus continua conosco. Meu irmão, eu quero ler um texto bem conhecido, que encontra-se no livro de Atos, capítulo 3. Atos, capítulo 3. É uma história bastante conhecida, mas eu quero somente ler o verso 19, e depois a gente comenta um pouquinho o contexto. Atos 3, 19. Pedro pregando o seu sermão. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Eu quero colocar um ponto aí. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Vamos esquecer a vírgula e colocar um ponto. Toda a igreja comigo. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Podem assentar. Continue com a sua Bíblia aberta no livro de Atos, capítulo 3. Eterno Senhor, ilumina, Senhor, a minha mente. Ilumina a mente dos teus filhos que aqui estão e que estarão ouvindo a ministração da palavra. Ó Deus, como precisamos da iluminação do Espírito. Precisamos para compreender o que o Senhor deseja falar, aquilo que a palavra deseja nos transmitir. Fala principalmente, Senhor, aquela vida que ainda não teve um encontro contigo. Quem sabe hoje à noite a palavra vai entrar nessa vida, abrir o entendimento, e essa pessoa compreenderá que existe uma urgência para a conversão. A conversão é um ato que não pode ser adiado. Há uma urgência nisso. E põe, Senhor, no coração dessa pessoa esse sentimento de urgência. Assim como a tua palavra diz, assim como Pedro pregou ao povo de sua época, e a igreja tem pregado essa mesma palavra de urgência, dizendo que o homem precisa se voltar para Deus, não para a religião, se voltar para Jesus, para o autor e consumador da fé. Se voltar para aquele que na cruz morreu e deu a sua vida para resgatar o homem do pecado. Oh, meu Deus, aplica essa palavra, converte esse coração, converte essa vida, ou as vidas que aqui estão, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus amados,
Conversão, segundo o dicionário, é mudança de religião. O sujeito é espírita e agora muda para outra religião. É católico romano e muda para outra religião. É protestante e muda para outra religião. Esta não é a conversão verdadeira. Não é a conversão real. A conversão verdadeira é vertical. Não é horizontal. A conversão real é vertical. Acontece quando a pessoa ouve a voz do Senhor dizendo: o tempo está cumprido. A voz do próprio Salvador. A voz de Jesus dizendo: o tempo está cumprido. E o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O Senhor inicia o seu ministério usando estas palavras. Palavras de urgência. Palavras que também foram usadas por João Batista, o precursor de Jesus, aquele que veio antes de Cristo, para preparar o caminho do Senhor. João pregava do mesmo jeito, falando sobre a urgência da conversão, da volta para Deus. As palavras de Jesus, neste texto de Marcos 1,15, expressam urgência. O tempo é chegado. O tempo está cumprido. E o reino de Deus está próximo. E aí Jesus conclamava: arrependei-vos e crede no Evangelho. O tempo chegou. A hora chegou. O momento é agora. O momento é hoje, não amanhã. A hora é esta. O tempo é este. O tempo chegou. A hora chegou. O momento é agora. Conversão é seguir o caminho que é Jesus. Não é seguir um credo religioso. Não é seguir uma confissão religiosa. Não é seguir uma denominação, uma filosofia religiosa. Conversão é seguir a Jesus, Ele que é o caminho. O Senhor disse: eu sou o caminho. Não um dos caminhos. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Conversão é isto, é seguir a Jesus, é encontrar o caminho. Conversão real, vertical, é morrer para a vida antiga do pecado. É morrer para a velha natureza, para a velha vida. Conversão é ter o escrito de dívida cancelado, como escreveu Paulo aos Colossenses. O nosso escrito de dívida é cancelado lá diante de Deus. Colossenses 2:24 nos mostra esta realidade. O escrito de dívida diante de Deus é completamente cancelado. Isto é conversão real, verdadeira, vertical.
conversão é receber tempos de refrigério na presença do Senhor. E o Pedro diz isto no verso de número 20. Quando ele fala sobre arrependimento, sobre conversão, aí no verso 20 ele diz: a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Refrigério para a alma, refrigério para a mente, refrigério para o coração. Conversão é exatamente isso. E o apóstolo Pedro prega esta verdade diante dos judeus que estavam extasiados diante de um milagre acontecido. Pedro e João vão para o templo, diz aqui o verso 1, subiam ao templo para a oração da hora nona, às 15 horas, 3 horas da tarde. Eles subiam para o templo. E ali aconteceu algo maravilhoso. Algo muito especial. A cura de um homem. A cura de um cidadão que diariamente era levado ao templo para esmolar. E aqueles judeus ficaram extasiados. Se você observar o verso 10 e o verso 11, a palavra diz: e reconheceram. Os judeus que estavam naquele horário, juntamente com Pedro e João, para a oração, às 15 horas da tarde, às 3 horas da tarde, 15 horas, reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. Era um homem aleijado de nascença, diz lá o verso 2. E diariamente esmolava a porta chamada Formosa. E os judeus se encheram de admiração e mais ainda ficaram assombrados diante daquele fato. Eles conheciam aquela figura. Eles conheciam aquele homem. Diariamente ele estava lá, pedindo dinheiro, pedindo esmola. Era a sua maneira de ganhar a vida. Era a sua maneira de levar pão para casa. E os judeus ficaram assombrados. Por isso que lhe acontecera. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles ao pórtico chamado de Salomão. Os frequentadores do templo naquele horário, momento de oração, às 15 horas, 3 horas da tarde, ficaram atônitos diante daquele acontecimento. De repente, aquele que era conduzido para esmolar, era levado para pedir esmola. O verso 2 ensina exatamente isto. Era levado um homem. Alguém da família, um amigo, ninguém sabe. Ele era levado, conduzido até o templo, até a entrada do templo, e ali ele ficava de mão estendida, suplicando a misericórdia das pessoas que entravam para orar. Os judeus ficaram extasiados. Agora, meus amados, grande foi o prazer de Pedro quando viu o homem
aquele homem saltitando de alegria, saltando de alegria, louvando a Deus depois de ser curado. Esta foi a grande alegria de Pedro. Quando Pedro viu aquele homem pulando de alegria, saltando de alegria diante de todos. Parecia um bezerro solto, que corre pelos campos, pulando de alegria, saltando de alegria, aquele que era levado diariamente para o templo, ou para a entrada do templo, aquele que era conduzido, agora ele levanta-se e salta de alegria. Meus amados, sem dúvida essa cura física foi algo espantoso. Espantou os judeus, assombrou os judeus que ali estavam. Um grande milagre, algo especial. Quem pode explicar um milagre? Quem consegue explicar um milagre? Uma pessoa doente, aleijada, que era levada sempre para a entrada do templo, de repente essa pessoa levanta-se, salta, caminha, pula, vibra, se alegra, entra no templo. Observe o seguinte: ele ficava fora do templo. Ele ficava esmolando. Ele não ia para adorar. Ele não ia para louvar a Deus. Ele ia para pedir esmola. E agora esse homem pula de alegria. Ele está curado. Ele está liberto daquela enfermidade. Nasceu daquela maneira, agora é completamente curado. Um grande milagre. Todavia, o maior milagre foi a libertação daquela alma aprisionada pelo pecado. O grande milagre não foi a cura. Em certa ocasião, o Senhor Jesus curou 10 leprosos de uma só vez. Algo espantoso. Um milagre maravilhoso. Porém, somente um. Somente uma vida, somente uma alma voltou para agradecer. E agora para caminhar com o Senhor. O milagre pode acontecer e aconteceu, foi um grande milagre. Agora o maior milagre foi a libertação daquela alma aprisionada pelo pecado. Observe as palavras de Pedro no verso 16. Verso 16. O texto diz, Pedro explicando aquele fato. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem. O homem estava pertinho de Pedro. Ele não disse aquele homem que está ali. Esse homem que está um pouco distante de mim. Pedro diz, fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que veio por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Saúde física, mas também saúde na alma. A obra do Senhor na vida daquele homem foi completa. Alma curada, enfermidade curada,
conversão imediata a Jesus. É interessante quando a gente lê o texto, a gente percebe que aquele homem ele se apega a Pedro e a João. Ele está dizendo o seguinte, com esta atitude: o Jesus que vocês conhecem, eu também agora conheço. O Jesus a quem vocês servem, eu agora passarei a servir também. Alma curada, corpo curado, conversão imediata a Jesus. Aquela alma que também mancava, que estava adoecida, fora curada pelo poder maravilhoso de Jesus. Ele não somente era coxo fisicamente, a sua alma também estava adoecida. E a obra de Cristo foi completa na vida daquele cidadão. E como eu disse há pouco, imediatamente aquele ex-coxo se identificou com os apóstolos Pedro e João, pois agora conhecia também a Jesus como Senhor e Salvador, não apenas como milagreiro, como aquele que dá alguma coisa. Tem muita gente procurando a Jesus pelas coisas que ele oferece. Eu digo que muita gente vai à igreja pelo doce. Eu venho ao templo por causa do pão. E o pão é Jesus. Aquele homem estava agora dizendo a Pedro: eu conheço a Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. A minha alma está livre. Aí se explica a alegria daquele cidadão. Aí o verso 8 diz que juntos entraram no templo. Verso 8. Aquele homem que sempre ficava do lado de fora, agora estava entrando no templo com as suas próprias pernas, louvando a Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que Jesus maravilhoso. Um homem que vivia ali desprezado, ninguém olhava para ele, alguma pessoa dava uma moeda, não era reconhecido por ninguém. Mas o Senhor Jesus lança sobre ele um olhar de misericórdia, de piedade, de amor, de graça, de bondade, de afeição. E usa o apóstolo Pedro como instrumento. E aquele homem sai daquela situação de penúria. E agora entram no templo. Conversão imediata. Não recebeu somente o milagre. Não ficou apenas na cura física, a cura iniciou na alma. E aí ele percebeu a urgência da conversão. E Pedro aproveita para pregar sobre essa urgência da conversão a Jesus. Talvez você esteja inquieto pensando: por que é tão urgente a conversão a Cristo? Quem sabe você esteja aí sentado no seu lugarzinho, me ouvindo nesta noite, ouvindo a palavra do Senhor e pensando: por que é tão urgente a conversão? Essa urgência baseia-se sobre 3 considerações. 3 considerações. E eu quero apresentá-las.
Primeiro, Jesus ensinou que há um destino eterno à espera de todas as pessoas. Um destino eterno. Não. Dois destinos eternos. O céu ou o inferno. Não quero assustar a ninguém. O inferno é uma realidade. Eu lembro de uma vez que estava pregando em Caruaru para uma turma de formandos de direito. E durante o sermão lá em Caruaru, na igreja central de Caruaru, eu mencionei a existência do inferno. Concluído o culto, estava à porta me despedindo das pessoas, e um formando apertou minha mão e disse: pastor, gostei do sermão, só não concordo com o seu inferno. Aí eu disse: me desculpe, mas o inferno não é meu. E aí ele disse: não creio que exista o inferno. Não creio na existência do inferno. Aí eu repliquei. Crendo ou não, aceitando ou não, o inferno estará lá. O inferno vai continuar existindo. Você aceite ou não, concorde ou não, o inferno vai continuar existindo. E o Senhor Jesus ensina sobre isso. O destino eterno de cada indivíduo depende de uma decisão tomada nesta vida. Depende de uma decisão tomada nesta vida. O sermão de Pedro, pregado diante do público, lá no pórtico chamado de Salomão, visava levar o povo ao arrependimento e à conversão a Jesus Cristo. Por isto Pedro diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Convertei-vos, arrependei-vos, mudem de vida, mudem de pensamento, mudem de caminho, dê meia volta, mudem de posição, convertam-se, mudem e aceitem a Cristo. Pedro está falando de algo urgente, que não pode ser adiado. No Evangelho de João, capítulo 5, verso 24, o Senhor Jesus ensina sobre a urgência da conversão e fala sobre salvação e juízo. Os dois destinos. Ele fala sobre o céu e fala sobre o juízo. Ele fala sobre o inferno. Jesus diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, e você está ouvindo a palavra de Deus, não é a minha palavra. Eu não tenho palavra nenhuma. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, isto é, vai morar no céu. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E aqui o Senhor não está mencionando morte física. Ele está dizendo: aquele que escuta, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, é essa pessoa que estava caminhando direto para o inferno, essa pessoa que estava à beira do inferno, esta pessoa que estava à porta do inferno, agora encontrou a vida eterna. Amém, meu irmão? Encontrou a salvação, encontrou o céu.
Se você abrir a sua Bíblia, no capítulo 16 de Lucas, do verso 19 a 31, você conhece a história. A história de um homem rico, cujo nome não é apresentado na Bíblia. Uma vez eu disse o seguinte: no inferno ninguém tem identidade. A história de Lázaro e do homem rico. Ele tomou a posição errada. É um exemplo de uma decisão completamente errada. Lázaro, diferente do rico, ele tomou uma decisão correta, uma decisão certa. O texto de Lucas nos prova, você lendo com cuidado, esse texto de Lucas nos prova que ninguém toma uma decisão em favor de Cristo depois de morrer. É impossível uma pessoa tomar uma decisão ao lado de Jesus depois da morte. É impossível consertar as coisas. Aquele homem bem que tentou, pensou até em sua família, pensou nos irmãos, pensou nos amigos, pensou em sua situação. E Lucas nos mostra claramente que depois da morte não há como consertar a situação. Sabem por quê? Porque a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Depois da morte, a pessoa estará diante do grande juiz. Estará diante do Deus poderoso. E não adianta agora tentar consertar as coisas. Senhor, eu não sabia. Eu infelizmente não ouvi. Eu me descuidei. Não dei ouvido. Eu não sabia que era assim. Aí Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que todo homem é indesculpável diante de Deus. Nenhuma pessoa chegará diante do Senhor apresentando uma desculpa, dizendo: eu não sabia. O rico, quando tentou mudar a situação de sua família, disse: por favor, Senhor, manda alguém. Manda Lázaro. Manda um profeta que está aí no seio de Abraão. Eu estou vendo Lázaro aí no seio de Abraão. Manda alguém falar à minha família. Eu não quero que a minha família venha para esse lugar de sofrimento, de tormento, de dor, de separação, de agonia. Eu não quero que a minha família venha arder no inferno. O Senhor disse: lá estão os profetas, lá na terra estão os pregadores. Lá estão aqueles que falam a respeito do céu e do inferno. Lá estão aqueles que pregam a respeito do Deus verdadeiro. Portanto, depois da morte não se conserta as coisas. O juízo é o destino daquela pessoa. E Paulo diz isto, escrevendo aos Hebreus. Ou melhor, o escritor da carta aos Hebreus, que alguns dizem que foi Paulo. E assim como aos homens, está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo, morrerem uma só vez. E aqui acaba uma tese do Espiritismo. Esse texto destrói
uma tese do Espiritismo. Que a pessoa morre, reencarna e vai se aperfeiçoando até atingir a perfeição e entrar no nirvana, no estado perfeito. Meus amados, a palavra diz, depois da morte, segue-se o juízo. Daí a urgência da conversão. É urgente. Segundo fato que eu quero destacar. E preste bem atenção a isso. Ninguém tem a certeza de que continuará vivo no dia de amanhã. Ninguém. O coxo, que vivia numa situação de extrema miséria social e espiritual, não sabia se dormiria e acordaria vivo no outro dia. Ele não sabia, eu não sei, você não sabe. Nenhum ser humano que termina um dia tem certeza de que estará vivo no outro dia. Ninguém tem esta certeza, ninguém. Ninguém pode garantir que amanhã levantará vivo, sairá da cama para trabalhar. Alguns morrem dormindo. Já imaginou a esposa, filho? 7 da manhã, você precisa trabalhar. E balança. Ô amorzinho, por favor, você precisa trabalhar. O cara já é defunto. Meus amados, o sábio Salomão, no livro de Provérbios diz, não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará à luz. Provérbios 27, verso 1. Há um senso de urgência na conversão, porque a morte pode acontecer a qualquer momento. Eu estava vendo uma notícia de uma família que estava voltando de um enterro de um membro da família. Todos morreram no acidente. Estavam voltando, foram enterrar um membro da família em outra cidade. Estavam voltando para casa e aquele carro foi envolvido num acidente. Todos morreram. Todos. Deixe-me contar uma história para vocês. Século XIX. 1871. O grande incêndio de Chicago. Moody, o grande evangelista Moody, estava pregando naquela cidade. Estava pregando uma série de 5 sermões sobre a vida de Cristo. Pregou durante 5 noites. O último sermão pregado era sobre o tema, que farei de Jesus? Era o tema de Moody naquela noite. Em 1871, século XIX. Que farei de Jesus? Era uma noite de outubro. Um domingo. Outubro de 1871. Aí diz Moody: escutei que passavam as máquinas do corpo de bombeiros. Porém não fiz caso, porque a miúdo sempre ouvíamos as sirenes que anunciavam a existência de algum incêndio. Quando terminei a mensagem, disse ao auditório: quero
que leveis a pergunta para as vossas casas, que penseis sobre ela, a respeito do tema que ele havia pregado, que farei de Jesus, e que no próximo domingo me digais o que ides fazer de Cristo. Ele cometeu, meus amados, um equívoco. Ele deu uma semana àquele povo. Pensem a respeito do tema. Pensem a respeito de Cristo. No próximo domingo voltem ao templo. E me digam qual foi a decisão de vocês. A 1h, 1h, destruiu-se o local onde Moody havia celebrado as reuniões. A igreja pegou fogo. Aquela igreja que Moody costumava pregar. A cidade foi destruída. Algumas daquelas almas que ouviram pereceram sem salvação. Algumas vidas que estavam ali naquela noite de domingo, outubro de 1871, que ouviram o sermão de Moody, ouviram a pregação de Moody, foram para casa, e a 1h, aquelas vidas morreram queimadas pelas chamas daquele incêndio. Os historiadores dizem que 300 pessoas morreram. Para a época, era algo terrível. 300 vidas que foram ceifadas. 300 vidas que foram embora. E muitos que ouviram Moody naquela noite de domingo, não voltaram no domingo seguinte. Nunca mais voltaram. Não tiveram a oportunidade de voltar. 90.000 pessoas ficaram desabrigadas. 90.000 pessoas ficaram sem casa. As chamas lamberam aquelas casas construídas de madeira. Ah, meus irmãos, a Bíblia diz: eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Portanto, é hoje, é agora, é neste momento, você não pode adiar. Quantas pessoas que morrem sem a chance de ouvir outra vez a pregação do Evangelho. Estão no domingo na igreja, escutam e durante a semana são levadas sem o conhecimento da salvação, sem a rendição a Cristo, sem a entrega da vida a Jesus. Eu lembro de um moço, irmão de um membro da minha igreja lá em Caruaru. Um domingo, aliás, um sábado, ele bateu à minha porta. E ele queria conversar comigo. Havia bebido um pouco. Eu lembro como hoje. Exortei aquele moço a abrir o coração para Jesus. Eu disse: seu irmão segue o mestre amado. Seu irmão encontrou a verdade. Entregue a sua vida a Jesus. Faça a sua decisão. Vamos orar agora. Não, pastor. Quem sabe outro dia. Não deu tempo. No domingo de manhã, aquele rapaz saía de casa. E um taxista. Eles haviam brigado dias antes.
e aquele taxista o matou a tiros. Ele não teve mais oportunidade de ouvir a pregação do Evangelho. Meus amados, a conversão é urgente, não pode ser adiada para amanhã. Pedro pregou sobre esta urgência. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério. No calendário de Deus, não há amanhã. Na agenda do Senhor, nessa questão da alma, nessa questão da conversão, não existe o amanhã. Hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação, hoje é o dia do seu encontro com Deus. Amém, meu irmão? Em terceiro e último lugar, a conversão adiada, decisão adiada, pode resultar em um coração endurecido para com a chamada do Espírito de Deus. Aquele coxo não endureceu o coração quando Pedro lhe disse: moço, eu não tenho prata nem tenho ouro. Fique imaginando se aquele coxo que esmolava, ele queria dinheiro. Se ele tivesse pegado o ar. Pedro disse: olha para mim. Aquele homem não olhava para ninguém. Já observou como é o pedinte? Ele se envergonha de olhar nos seus olhos. Pela sua situação de miséria. Eu não falo do pedinte profissional. Esse não tem vergonha nenhuma. É profissional. Ele vive daquilo. E tem muita gente vivendo assim. Aquele homem não endureceu o coração. Pedro disse: não possuo nem prata nem ouro. Pedro e João sabiam que a maior necessidade daquele homem não era financeira. Não era. Aquele homem precisava de salvação para a sua alma e de cura para o corpo. A sua necessidade não era financeira. O dinheiro não lhe daria nenhuma coisa nem outra. O coxo, sem endurecer o coração, continuou ouvindo a Pedro, que disse: o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus. O Nazareno anda. Amém, meu irmão? Em nome de Jesus, o Nazareno recebe a cura para a tua alma. Levanta-te. E tomando pela mão direita. Eu não sei porque o texto diz: tomando pela mão direita. Eu tenho a impressão que aquele coxo olhou para Pedro e disse: esse cidadão está brincando comigo. Em nome de Jesus, o Nazareno anda. Tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram e de um salto se pôs em pé. Passou a andar. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E a igreja diz: amém. Se tivesse deixado de ouvir a palavra de Pedro, teria continuado coxo na alma e no corpo. A alma continuaria aleijada, continuaria coxo, continuaria esmolando, continuaria pedindo o favor das pessoas. A Bíblia, em Hebreus 3,13, adverte sobre o perigo do endurecimento do coração pelo engano do pecado. Salomão, em Provérbios 29:1, avisa: o homem, observem bem, o homem que muitas vezes
é repreendido e endurece a cerviz, isto é, não dobra a nuca, endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Portanto, o melhor é parar, ouvir, se arrepender, se voltar para Deus e não endurecer o coração. O homem endurecendo o coração vai colher o que semeou. Vocês lembram do ladrão? De um dos ladrões morto ao lado de Jesus? Um deles se arrepende. E o outro? E o segundo ladrão? Qual é a sua situação? Aquele homem endureceu o coração. Ele estava ao lado do Salvador. Ele estava ali ao lado da porta da salvação. Ele estava ao lado do Filho de Deus. Endurece o coração. Se de fato tu és filho de Deus, salva-te a ti mesmo e salva a nós também. E a Bíblia diz que ele zombava do Senhor. Aquele homem morreu fisicamente, morreu espiritualmente. E a semelhança do rico está queimando no inferno, sendo devorado pelas chamas do inferno. Escuta uma coisa aqui, meu querido amigo. Você que tem ouvido tanto a mensagem do Evangelho de Cristo. Desde que o mundo existe, o homem ceifou exatamente aquilo que semeou. Vai colher exatamente aquilo que semeou. Se rejeitou o Evangelho, vai colher o inferno. Se aceitou a Jesus, vai colher o céu. Se recebeu a Cristo, vai entrar na cidade santa, na Jerusalém celestial. A pessoa pode tentar passar a vida sem Deus. Pode desprezar a palavra de Deus. Pode imaginar que não precisa mudar de religião, e não é preciso mesmo. Religião não resolve, não salva, não perdoa, não leva para o céu, não traz arrependimento ao coração. É preciso entregar a vida a Jesus. A pessoa pode passar a vida sem Deus, desprezar a palavra do Senhor, mas jamais a lei da semeadura e da colheita ficará sem resposta. A Bíblia diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Nunca diga: talvez amanhã, pastor, eu vou pensar sobre o assunto. Eu lembro do irmão Elias, lá na Bahia. Eu evangelizava aquele homem, evangelizava, todo dia eu passava na marcenaria dele. E um dia, depois do culto, domingo à noite, eu peguei o Elias num canto assim da parede, e eu disse: Elias, você só vai para casa hoje quando você abrir o coração para Jesus. Ele, espantado, olhou para mim e disse: e a força hoje vai ser. Hoje Elias é presbítero da igreja. Toda a família aceitou a Jesus, a esposa, os filhos, as filhas, toda a família se entregou a Jesus.
Eu disse: Elias, não endureça mais o seu coração. É hoje, é agora, é neste momento. Abra o seu coração para Jesus. Decisão adiada é sintoma de coração já endurecido. Eu vou pensar. Quem sabe, talvez domingo. Eu vou ouvir alguém, eu vou ouvir a pessoa da minha religião, eu vou saber de algumas coisas. Não faça isso. Abra o coração para Jesus. Receba Cristo no seu coração. Concluindo, voltemos à pregação de Pedro. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Li uma frase que fala sobre esta urgência da conversão. E a frase dizia o seguinte: uma das ilusões da vida é pensar que a hora presente ainda não é hora da conversão. Esta é a grande ilusão da vida. Quando a pessoa imagina que não é o momento ainda, não é a hora da conversão. Quantos judeus que estavam naquele templo, que ouviram a conversão do homem, que viram, melhor dizendo, a conversão daquele homem, que viram aquele milagre fantástico, viram o testemunho daquele homem, ouviram o testemunho daquele homem. Quantos se perderam? Voltaram e não creram em Jesus. E é interessante que Pedro, no verso 22 e 23, fala sobre Jesus, o grande profeta anunciado por Moisés, que o povo judeu deveria ouvir. Pedro traz isto à memória daquele povo. E quantos saíram dali, daquele tempo, daquele espaço reservado para o culto, sem entregar a vida a Jesus? Nunca esqueça, a conversão é urgente. É agora, é hoje. Portanto, não adie, não deixe para amanhã, não deixe para depois. Jesus está chamando você agora, neste exato momento. Jesus chamou aquele coxo naquela tarde, às 15 horas. O Senhor o chamou para a salvação. Hoje o Senhor está chamando você também, dizendo a você: é hoje o dia aceitável, é hoje o dia da salvação. Arrependa-se e os seus pecados serão cancelados pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Amém, meu irmão? Peço à igreja que fique em pé. Vamos louvar a Deus.
peço à igreja que curve a cabeça, feche os olhos, interceda. Eu não vou fazer como fez Moody. Naquele domingo de outubro de 1871. Eu vou fazer diferente. Eu vou perguntar se nesta noite você não deseja entregar a sua vida a Cristo. Abrir o coração para Jesus e recebê-lo como seu único e suficiente Salvador. É um apelo simples. Se você ouviu, entendeu, se o Espírito Santo falou ao seu coração, em nome de Jesus, então vem aqui à frente, vamos orar juntos. Louvado seja Deus. Deus abençoe a vocês. Dois jovens que compreenderam a urgência da conversão. Compreenderam essa urgência da conversão. Estão aqui diante do Senhor, dizendo: eu te recebo como meu único e suficiente Salvador, como Senhor da minha vida. Esses dois jovens estão fazendo a coisa certa. Não vão passar a semana inteira pensando sobre o assunto. Compreenderam que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Compreenderam que a salvação é coisa séria, a decisão é algo sério, a salvação precisa dessa urgência, a conversão é urgente. Se você é filho de crente, tem vindo à igreja, mas não tem certeza da salvação, esta noite o Senhor também está te chamando em nome de Jesus. Então saia do seu lugar, vem aqui à frente, entregue a sua vida a Jesus. Você tem vindo todo domingo, dominicalmente tem vindo à igreja, tem ouvido o sermão, tem ouvido a palavra, tem ouvido o evangelho, volta para casa do mesmo jeito. Não faça isso, não adie a sua decisão. Hoje é o dia da salvação. É agora, não amanhã. É hoje, não amanhã. Nessa questão da conversão, no calendário do Senhor, não existe amanhã, é hoje. Hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia da salvação eterna. Eu não vou continuar apelando, insistindo, porque eu sei que é obra do Espírito, é o mover do Espírito. Se chegou o seu momento, venha rapidamente, em nome de Jesus, em nome de Cristo. Deus abençoe a senhora, vem aqui à frente, em nome de Jesus. Deus abençoe, fica aqui, vamos orar juntos. Se há outra pessoa, saia do seu lugar, venha para Jesus. Não há outra verdade, não há outro caminho. Jesus é o caminho. Receba Cristo no seu coração. Vamos orar. Vindo mais uma adolescente. Louvado seja o nome de Jesus. Fica aqui, minha filha. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é dia de salvação. Amém, meu irmão? Hoje é dia de conversão. Há urgência na conversão. É algo que não pode ser adiado. Não é para pensar, eu vou pensar sobre o assunto. É preciso tomar a decisão agora, neste exato momento, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar.
Maravilhoso Deus, seja bendito, Senhor, o teu nome para todos sempre. Graças te rendemos por este momento, por essas vidas, Senhor, que entenderam a palavra, não endureceram o coração, abriram a alma e receberam a Cristo como Senhor e Salvador. A minha oração é que o teu Espírito Santo Consolador habite essas vidas, encha essas vidas e sejam testemunhas fiéis de Cristo até a sua volta. Meu Deus, muito obrigado pelo poder da tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela ação do teu Espírito. Muito obrigado por este mover maravilhoso do Espírito Santo de Deus neste lugar. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe a vocês, em nome de Jesus. Podem voltar para os seus lugares. Nós vamos concluir este culto. Antes, eu gostaria de agradecer a sua presença. Deus abençoe a sua vida ricamente, em nome de Cristo. Tenhamos todos nós uma semana muito abençoada, uma semana vivida aos pés daquele que curou o coxo, que libertou a sua alma e lhe deu a vida eterna. Amém? Amando a Jesus de todo o coração, servindo ao Senhor com muito zelo, com muito entusiasmo, porque o melhor da vida é servir o Cordeiro de Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Um pedido de oração para Eliane Teixeira dos Santos, que vai fazer uma cirurgia na quarta-feira, dia 23. Quarta-feira, dia 23. E o Sérgio Baracho agradece à igreja pelas orações que foram feitas em favor de seu pai, Eutêmio. Ele faleceu a semana passada, não é? Faleceu nesta última semana. Infelizmente ele foi levado, não é? Mas a igreja orou, colocou a situação diante do Senhor nosso Deus. Meus amados, quarta-feira discipulado. Amanhã não haverá casais aos pés da cruz, somente na outra segunda-feira, dia 27. Quarta-feira, discipulado para jovens e adolescentes, e os pequenos grupos estarão reunidos. Haverá ensaio. Quinta-feira, 20 horas, ensaio para o coroarte. Sexta-feira, 20 horas, culto aqui em nosso templo. Sábado, de 6 às 7 da manhã, culto matinal. Meus amados, o nosso calendário, o calendário 2014, estará pronto na próxima terça ou quarta-feira. A semana passada houve um problema na gráfica e não foi possível entregar os calendários. Porém, será entregue terça ou quarta-feira, sexta-feira e domingo estarão sendo distribuídos. Amém, irmãos? Oremos. E a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Santo Espírito recaiam sobre nós e sobre toda a igreja do Senhor espalhada por toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Podem assentar. Agradeça, meu irmão, a Deus este momento, este culto abençoado, este culto que vidas foram alcançadas pela salvação em Cristo Jesus.